Metade do ano já passou, chegou a hora daquele balanço parcial do que foi lido até agora. Então, nesse vídeo, as minhas respostas para a tag dos 50%. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books, eu sou o Carlos. E nesse vídeo eu venho responder a essa tag já tradicional, que há alguns anos é apresentada em vários canais e que serve como um pequeno balanço do que foi lido até a metade do ano. E como eu disse, é uma tag já bastante conhecida, bem difundida, quase todos os canais respondem. Eu nem sei quem foi que a criou, por isso eu não deixarei os créditos, mas esse é o quinto ano em que eu respondo, e se você tiver interesse em conhecer as edições dos anos anteriores, os links estarão na caixa de descrição. E lá também eu deixarei os links para as obras que forem contempladas com vídeos exclusivos, para as minhas outras redes sociais, para a minha lista de desejados e também para a aquisição desses livros através da Amazon. Lembrando que se a sua compra de qualquer produto for feita através desses links, a minha comissão é repassada para uma instituição de assistência social sem que você pague nada mais. Mas chega de papo e vamos às perguntas. 1. O melhor livro que você leu até agora em 2023? Bom, embora eu tenha feito até agora várias leituras excelentes, nenhum dos livros lidos chegou ao estágio de ser considerado um livro da vida, mesmo tendo chegado bem perto. Um foi melhor pela história, o outro foi melhor pela escrita, um terceiro pelo impacto e por aí vai. Eu não saberia realmente definir um único título. Mas o livro que mais reuniu características que me agradaram e que me deixou pensativo e empolgado por um bom tempo, em ler outras coisas sobre ele e a ver adaptações, foi o Rei Lear, do Shakespeare. E a melhor continuação que você leu até agora em 2023? Bom, embora não seja exatamente uma continuação, o início desse livro parte exatamente do final de outro. É o Esplendores e Misérias das Cortesãs, do Balzac, que por algum tempo segue as aventuras do Lucien de Rubempré, que é o personagem principal lá do Ilusões Perdidas, só que aqui ele nem é o personagem principal. E como toda a comédia humana do Balzac está interligada, eu nem sei se nós podemos chamar isso de continuação. Mas como eu também não li nenhuma série esse ano, então fica aqui Esplendores e Misérias das Cortesãs como resposta. 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Esse não poderia ser outro que não a obra do Émile Zola, que é um dos meus autores favoritos. A maior parte dos livros do Zola, mesmo sendo histórias independentes, fazem parte da série Os Rougon-Macquart, sobre uma mesma família. E nessa família existem 4 irmãos, cada um protagonizando um livro diferente. O Etienne, de Germinal, o Jacques, de A Besta Humana, a Naná, de Naná, e o Claude, que é o protagonista aqui do A Obra, que é o único que eu ainda não li. Esse é um dos títulos dele que eu mais quero ler. Eu não encontrava nem em sebos, tanto que eu baixei em inglês para uma leitura futura, e agora que ele saiu, é só esperar um pouco baixar o preço para adquirir. 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. Eu não sou muito ligado em lançamentos, mas recentemente eu soube de 2 notícias. Uma delas, na verdade, ainda é boato, eu espero que se confirme, da possibilidade de 2 lançamentos que me interessaram bastante, agora para o segundo semestre. O primeiro é mais um volume da saga Kingsbridge, do Ken Follett, que é iniciada com Os Pilares da Terra, que é composta de livros excelentes, todos eles girando em torno dessa cidadezinha fictícia, Kingsbridge, em diversas épocas históricas, desde as invasões vikings até o reinado da Elizabeth I. E esse próximo volume dará sequência à série. A previsão dele é de ser lançado em setembro na Inglaterra e ainda não há notícias do lançamento por aqui, mas eu acredito que esse é quase certo. Já o outro é um aceno da editora Pedra Azul, com a possibilidade de finalmente lançar no Brasil alguma coisa do Sir Walter Scott,
um famoso autor escocês, pai do romance histórico, que influenciou quase todos os escritores que vieram depois e que vergonhosamente não tem nada disponível aqui, exceto algumas edições adaptadas ou de sebo do Ivan Oé, é seu livro mais famoso. Mas ele também foi autor de outras grandes obras, né, como Rob Roy ou a saga Waverley. Então, esperemos que essa promessa se concretize, porque realmente é uma falha imperdoável não ter nada dele lançado por aqui. 5. O livro que mais te decepcionou esse ano. Bem, decepção propriamente dita não, mas algumas obras deixaram a desejar, por motivos diferentes. Ele está de volta, é um livro muito bom, interessante e que nos dá muito em que pensar. A questão aqui é que eu li o livro por conta do filme, que eu achei excelente, e na expectativa de que o livro é sempre melhor, eu acabei me frustrando um pouco. Apesar de livro e filme contarem a mesma história, né, que é o ressurgimento do Hitler nos dias de hoje, e mostrar que uma nova ascensão sua ao poder não seria tão absurda assim, a forma com que isso foi mostrado no filme funcionou melhor do que no texto escrito. Um outro livro que prometia muito, mas que entregou pouco, foi Quando Lisboa Tremeu. É um romance histórico que tem como pano de fundo o terrível terremoto de Lisboa, em 1755, que desperdiçou a oportunidade de desenvolver uma boa história, optando por soluções, né, narrativas pobres, situações e personagens clichês, que no meio de uma catástrofe, por exemplo, só pensam em sexo. Mas o título que mais me decepcionou foi Teleny, ou O Reverso da Medalha. Um livro que é vendido como de autoria do Oscar Wilde, mas que, se tem alguma coisa dele, é bem pouca. Ao que parece, é uma história escrita e criada pelo Wilde, mas com inserções de trechos explícitos, escritos por outras pessoas, bem distantes da qualidade literária que era a marca do autor. Sinceramente, bastante desagradável de ler. É um livro que vale apenas como curiosidade. 6. O livro que mais te surpreendeu esse ano. Esse também é difícil, mas eu vou ficar com O Papagaio de Flaubert, porque eu não esperava muita coisa, né, já que eu tenho um certo preconceito com livros mais recentes. Esse é de 1984. Só que de tanto ver esse livro citado e elogiado em tudo que eu leio sobre o Gustave Flaubert, eu decidi ler e foi uma surpresa excelente. É um livro diferente, com vários estilos narrativos, divertido, mas também muito rico de conteúdo, né, que nos traz muito no que pensar. Um novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. Nesse semestre foram vários autores que eu conheci, mas nenhum deles iniciante e nenhum também se tornou favorito. Mas eu gostei muito da escrita do Kazuo Ishiguro, do qual eu li O Gigante Enterrado. Esse livro nem foi tão marcante assim, mas eu gostei muito da forma como ele escreve, né? É uma forma assim que te envolve na história e eu quero conhecer outras obras dele, né? Com certeza. Daí a se tornar um autor favorito, só o tempo, né, e a leitura de mais obras dirá. 8. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. Essa é sempre a pergunta mais difícil dessa tag, porque eu acho meio sem propósito, né, especialmente para leitores mais velhos, mas vamos lá. Uma personagem feminina que talvez eu gostasse de conhecer pessoalmente seria a Cordélia, filha mais nova novamente, do rei Lear. Por conta do seu caráter íntegro, da fidelidade a um ideal justo e por causa do seu amor e do respeito que ela tem pelo pai, né? Mesmo sendo humilhada por ele. Porque ela entende que ele estava idoso e senil. Então isso, né, ela levava em conta na retribuição do seu amor por ele. Gostei bastante dessa personagem. Seu personagem favorito mais recente. Esse não poderia ser outro, facílima resposta, que é o padre Carlos Herrera, do Esplendores e Misérias das Cortesãs.
que é um personagem complexo, misterioso, maquiavélico, inteligentíssimo, que manipula tudo e todos ao seu redor, com artifícios e de formas tão mirabolantes que a gente até duvida da possibilidade, né, da verossimilhança das suas atitudes. Se não fosse ele baseado numa figura real, que inspirou não só esse personagem, como vários outros, né? Inclusive o Jean Valjean e o Inspetor Javert, dos Miseráveis. No vídeo sobre esse livro eu conto melhor essa história, então deem uma olhadinha lá. Deve sair o vídeo em breve. 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Chorar propriamente não, mas um livro emocionante e doloroso de ler foi O Silêncio, do Shusaku Endo, mostrando as dificuldades e os perigos enfrentados pelos missionários católicos no Japão feudal, quando o cristianismo e os cristãos eram perseguidos e torturados para renegarem a sua fé. E os conflitos pessoais e indagações íntimas dessas pessoas, né? Especialmente diante do aparente silêncio de Deus, diante de tudo que estava acontecendo. É um livro bastante pesado e triste. E a título de bônus, eu menciono também Um Defeito de Cor, especialmente nos trechos que narram as violências sofridas pelas pessoas escravizadas, principalmente as condições absurdas nas quais elas eram trazidas ao Brasil, nos porões dos navios, uma coisa completamente revoltante, né? Ele só não entra como resposta à pergunta porque o livro, ao contrário do Silêncio, ele não é só sofrimento, ele também tem muitos outros momentos e situações, não só mais amenas, como até mesmo alegres, né? O que não é o caso do Silêncio. 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Sem dúvida, o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que não só é muito engraçado, como também traz ensinamentos importantíssimos e sempre atuais, mas colocados de uma forma tão original que a gente se pega dando risada em muitos momentos, mesmo percebendo que o que está sendo dito ali não é exatamente uma situação cômica. Esse também foi um livro que me surpreendeu muito, não imaginava que ele fosse tão divertido. 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Bom, dos livros lidos nesse semestre, eu poderia citar também a adaptação do Silêncio, né, que é fabulosa, da autoria do Martin Scorsese. Mas eu fico com o Pinóquio. Mas não é o desenho da Disney, nem a animação do Guillermo del Toro que ganhou o Oscar esse ano. Ambas são excelentes, mas eu falo da adaptação do diretor italiano Matteo Garrone, que é um trabalho artístico fenomenal, totalmente fiel ao livro original. Quem tiver a oportunidade de assistir, eu recomendo sem pestanejar. Vale muito a pena. 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre. Nesse tópico também fiquei em dúvida entre duas respostas, curiosamente de dois livros orientais. O primeiro foi O Silêncio, mas eu acabei optando por Na Terra do Cervo Branco, que é um livro chinês que retrata muito bem, de forma bastante interessante, o impacto da Revolução Chinesa nas vidas da população comum, especialmente das pessoas do campo, né, que de uma hora para outra viram todo o alicerce social, cultural e econômico sobre o qual as suas vidas estavam construídas vir por água abaixo. E toda a pesquisa que eu fiz para esse vídeo também me trouxe muito aprendizado e eu acho que eu consegui passar um pouco disso no vídeo. Então fica ele aqui como resposta. Pergunta 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Questão também bastante difícil, uma vez que eu raramente compro livros físicos e não dou a mínima para essas edições gourmet que estão saindo por aí cada vez mais caras. Então eu não tenho muito o que mostrar, mas nesse ano eu ganhei um livrinho muito bonito que eu ainda não li, mas que parece ser bem legal e que tem tudo a ver com a nossa paixão por leitura. É esse aqui, A Aventura do Livro, do Leitor ao Navegador, que eu ganhei da Ale Docena. E além de falar de livros, né, ele é todo ilustrado, né, com papel fotográfico, tem ilustrações muito bonitas, tanto de livros quanto de obras de arte, né,
mostrando pessoas lendo, né, tudo, várias ilustrações aí a respeito. Esse eu pretendo ler juntamente com outros que eu tenho aqui sobre o mesmo tema. Vamos ver se eu consigo ainda esse ano. E, por falar em ler esse ano, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Agora, na metade do ano, dando uma olhada na minha estante, eu percebi que eu tenho muita coisa ainda inédita para ler, mas que ultimamente eu venho caindo novamente em uma armadilha que eu já caí em anos anteriores, né? Por conta de dicas em outros canais, convites para participação em leituras conjuntas, e descoberta de novos livros, eu vou encaixando nas minhas leituras mensais livros que não estavam na minha lista de leituras ou que estavam, mas que eu não planejava ler por agora. E com isso, as minhas próprias metas estabelecidas, né, no início do ano vão ficando um pouco de lado. Um outro ponto também são os vários presentes que eu ganhei, alguns inclusive há bastante tempo e que ainda não foram lidos. Então, revendo a minha meta de leitura para esse ano, eu pretendo, agora até o final do ano, priorizar nesse segundo semestre a leitura dos livros que eu coloquei na minha meta anual, lá no Scoob, de preferência nas edições físicas. E um que eu estou bastante interessado é nesse aqui, Antologia do Teatro Brasileiro. Foi um presente de uma inscrita, que traz algumas peças de grandes nomes da nossa literatura do século XIX, como José de Alencar, Martins Pena, Machado de Assis e vários outros. É um livro bem grossinho, né? Mas como são peças, eu acredito que eu consigo terminá-lo ainda esse ano. Então essas foram as minhas respostas para a tag. Aqui não está tudo que eu li, então eu deixo a sugestão, especialmente para quem está conhecendo o canal agora, que dê uma passeada no conteúdo que eu já publiquei e, se gostar, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E se você já está inscrito, não esqueça de dar a sua curtida, deixar seu comentário sobre essa tag ou responder também, né? Eu vou adorar conhecer as respostas de vocês, né? Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo.